Pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade para os nossos cálculos. Agora, vamos aplicar o cálculo de descentração nas lentes cilíndricas, mas vamos nos limitar aos cálculos essenciais, ok? Vamos para mais uma etapa e eu gostaria de pedir desculpa pela qualidade da gravação. O próprio Windows, na hora de transformar isso aqui em vídeo, ele dá alguns cortes no áudio, tá? E a qualidade do áudio também precisaria ser melhor trabalhada. Ok, obrigado. Nós temos três situações a considerar. São muito parecidas, mas cada um tem um detalhe específico, ok? Vai depender do DH e do DE. Se o DH é positivo ou negativo e se o DE é positivo ou negativo. Sabendo que a lente é descentrada e tendo o valor da descentração na mão, a primeira coisa com que a gente vai se preocupar é com o prisma. Calcular o prisma necessário para a descentração. Ele vai depender do DH. Esta vai ser a sequência de cálculo. Calculamos o DH calculado, que eu vou usar mais tarde, prisma calculado e finalmente a dB. É importante reforçar que nós vamos calcular somente o essencial, somente aquilo que a gente vai controlar durante o processo de fabricação da lente. Eventualmente, em função dos nossos cálculos, nós vamos ter que repassar a lente durante o processo, ok? Fazer alguma correção na medida de ajuste. Não vamos calcular o EBV, porque ele não é necessário para fazer esse processo. Vamos para a primeira situação, onde o DH é positivo. Sabendo que é necessário descentrar e que nossa descentração é de 5 mm, vamos partir para o cálculo do prisma. Calculamos DH, no caso encontramos mais 3, então o DH é positivo. Calculamos DH calculado, que vai dar 3,18, vou guardar isso para um cálculo posterior. Calculo o prisma com o DH, não com o DH calculado, cuidado. Calculo o prisma calculado e com esse prisma calculado eu calculo a dB. Lembrando que o nosso diâmetro de bloco disponível aqui agora é de 58 mm. Uma vez que nós já temos o valor da dB, vamos calcular os elementos da lente centrada. Calcular a lente como se não precisasse da dB. Então eu tenho o DE calculado, tenho o DC calculado, ságita pura da base, que é o DE calculado vezes o índice de ságita, ságita pura horizontal, que é o DH calculado vezes o índice de ságita. Nosso índice de ságita é de 0,79, porque o diâmetro é de 58 mm. A espessura mínima de 1,2 que eu tirei da tabela, e assim calculo a espessura de centro. Se a minha lente é positiva, a espessura de centro vai ser a espessura mínima mais a ságita pura da base, obtendo aí 4,7 mm. Finalmente eu calculo o EBH, a espessura de borda horizontal. Como minha dioptria, o meu DH é positivo, eu vou usar o sinal de menos nessa fórmula. Então eu vou ter a espessura de centro menos o SPH, e portanto 2,2 milímetros. Vamos agora colocar essas informações no desenho, para depois aplicar a descentração. 2,2 de espessura de borda horizontal e 4,7 de espessura de centro. Para aplicar a diferença de borda, a primeira coisa que eu preciso é identificar a posição do nasal em relação à lente, sabendo que a minha borda grossa vai ficar junto ao nasal. Como se trata de um DH positivo, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar toda a dB na borda mais próxima do nasal. Como consequência, eu acabo engrossando o centro da minha lente com metade do valor da dB. Minha dB é de 1,8, então eu tenho esse 1,8 somado na borda nasal. Eu já tinha 2,2, fiquei com 4 milímetros. E no centro eu tinha 4,7. Somando metade da dB, que é 0,9, fico com 5,6. Temos então um resumo das espessuras da lente.
uma descentração de 5 milímetros, 2,2 na borda fina, que vai ficar do lado temporal, 4 milímetros do lado nasal, na borda do lado nasal, e um centro de 5,6 milímetros. Vamos então calcular as curvas e encerrar esse exemplo, ok? Para D1 eu escolhi 8,23, que é um valor muito comum dos blocos que nós temos no laboratório, e aí fica um desafio para vocês. Eu escolhi bem esse valor ou vocês recomendariam outro valor? Justifiquem para mim. Na sequência, eu vou calcular o D2. Lembrando que se o centro é grosso, então eu vou ter que usar aquele componente da fórmula para compensar a espessura. Achei menos 4,23. E por ser uma lente cilíndrica, eu tenho que calcular o D3 também. Não esquecendo que eu tenho que usar o DC calculado e que tem uma regrinha de sinal. Lembre que o D3 é sempre maior do que o D2, ok? Finalmente, vamos apresentar um resumo dos nossos cálculos. Ele é muito importante para que a gente não se perca durante o exercício. Temos aqui as espessuras e as curvas que vamos utilizar. Vamos partir agora para uma outra situação, quando calculamos o DH e o DH é negativo. Nessa situação, nós precisamos olhar para o DE. Se o DE for positivo, a gente vai trabalhar de um jeito. Se o DE for negativo, a gente vai trabalhar de outro jeito. Porque a espessura de centro vai variar nos dois casos, ok? Olha a nossa receita. Menos 4 dioptrias esféricas combinado com menos 2 dioptrias cilíndricas, um eixo a 45 graus. Índice de refração de 1,499, diâmetro de bloco de 58 milímetros e uma descentração igual a 5 milímetros. Os números podem parecer muito repetitivos, mas o objetivo é só demonstrar o cálculo, as três possibilidades de cálculo. Nós estamos agora na segunda possibilidade. Quando calculamos o DH, nós percebemos que o DH é negativo e, olhando para a fórmula, verificamos que o DE também é negativo. Uma vez feitos os cálculos do prisma, vamos calcular a lente centrada. De novo, DE calculado, DC calculado, sagita pura horizontal, espessura mínima que eu vou obter da tabela, a espessura de centro e o EBH. Vocês vão perceber que aqui eu não precisei calcular o SPB, porque eu não vou usar ele. A espessura de centro dessa lente já é a própria espessura mínima, ok? Aqui também nós apresentamos um resumo do que nós temos até agora, identificando a posição do nasal e os valores da espessura de borda horizontal e da espessura de centro, ok? DH negativo significa que as bordas vão ser mais grossas do que o centro. Pelo fato do DH ser negativo, nós vamos adicionar o prisma de uma forma diferente em relação ao exercício anterior. Primeira coisa, se o DH é negativo, a borda grossa vai ficar do lado temporal, ok? A primeira coisa a saber. Ao invés de a gente jogar toda a ADB para a borda grossa, nós vamos jogar metade da ADB, vamos somar metade da ADB na borda grossa e vamos tirar metade da ADB na borda fina, de forma a equilibrar e não engrossar o centro da minha lente. Temos aqui então um resumo das espessuras da nossa lente após a aplicação do prisma. Também nesse segundo exemplo, vamos fazer o cálculo das curvas necessárias à confecção dessa lente. O mesmo desafio. Adotei um D1 igual a 1,98, uma curva base de 1,98 dioptrias. Vocês acham que ela é a mais adequada para essa lente? Fica esse desafio. Calculamos o D2. Nesse caso, como a espessura mínima está no centro da lente, eu posso desprezar aquele componente de compensação de espessura e o meu D2 vai ficar igual a menos 6,22.
Volto a lembrar, isso é uma lente cilíndrica, então o D3 também precisa ser calculado respeitando a regrinha de sinal. DC calculado é negativo, D2 também é negativo, os dois sendo negativos, eles se somam, dando um valor de menos 8,34. Vamos para o terceiro e último exemplo, onde DH é negativo, mas DE é positivo. Nossa receita é de uma dioptria esférica com menos 5 dioptrias cilíndricas, eixo a 45 graus. Índice de refração de 1,499, diâmetro do bloco de 58 milímetros e uma descentração de 5 milímetros. Vamos inicialmente calcular o prisma necessário para produzir essa descentração. Uma vez determinado o valor da dB, vamos calcular a lente centrada, ok? Lembre, agora, pelo fato do DE ser positivo, eu vou voltar a ter que calcular SPB, ok? Então eu tenho DE calculado, tenho DC calculado, SPB, sarjeta pura da base, sarjeta pura horizontal, espessura mínima, espessura de centro, espessura de borda horizontal. Aqui temos então um resumo das espessuras da lente centrada, novamente identificando a posição do nasal, ok? Falta só agora acrescentar o prisma. Como o DH é negativo, acontece a mesma coisa que o exercício anterior. A borda grossa vai continuar do lado temporal e eu vou distribuir o prisma da mesma forma, somando metade do prisma na borda grossa e tirando metade da dB na borda fina. O único problema é que, pelo fato de D ser positivo, eu não vou ter a espessura mínima no centro dessa lente, ok? Então, eu tenho um resumo aqui das espessuras da lente após a aplicação do prisma, ok? Para concluir, vamos fazer o cálculo de curva dessa lente, assim como nos dois exemplos anteriores. Escolhi aqui um bloco com uma curva base de 3,63, uma base 4, base nominal 4, mas que no mapeador deu 3,63. Como o DE aqui é positivo, eu não posso deixar de considerar o elemento de compensação de espessura da fórmula do D2. Eu vou ter que aplicar ele. Obtenho um D2 de menos 2,60 e como é uma lente cilíndrica também eu tenho que calcular o D3, sempre lembrando da regra de sinal. Temos então agora a resposta final para esse terceiro exemplo. Eu sempre insisto que vocês façam esse resumo. Ele facilita na interpretação dos resultados ou na hora que eu vou surfaçar essa lente. É importante entender que em alguns casos, quando eu uso essa técnica de descentração, eu vou ter que fazer um repasse na lente, porque ela pode sair ligeiramente mais grossa, então eu vou ter que fazer um repasse para atingir a espessura mínima, ok? Concluindo esse vídeo, nós apresentamos o básico para vocês do que se refere à descentração, uma descentração que está ocorrendo na horizontal. Agora, existem situações em que talvez eu tenha que descentrar também na vertical. Parem para pensar nisso e proponham uma solução num caso como esse. Como é que eu faria se eu tivesse que descentrar em duas direções diferentes?